Hoje é dia 7 de setembro de 2022, dia da independência do nosso Brasil. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, culto da família. Você possa divulgar, compartilhar. Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios 12, a partir do verso 12. Por quê? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não havia divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Pai, que palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações, nos ensine. Que essa palavra em nome de Jesus Cristo, Pai, ela entre não só no entendimento, mas no nosso coração. E que a gente pratique para a honra e para a glória do Seu nome. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Hoje, o Espírito Santo nos traz aqui para que a gente entenda a família como um corpo. Que a gente pense, que a gente medite dessa forma absolutamente figurada. Então imagine que a sua família é um corpo. Então eu quero imaginar que a minha família é o quê? Ela é um corpo. E o objetivo maior do corpo qual é? É unidade. Tá certo ou não? O objetivo da nossa família é ter o quê? Unidade entre os membros. Um corpo com membros ajustados. Então, que pelo Espírito Santo do Senhor a gente ore, a gente busque a nossa família como um corpo com membros ajustados. Existem 3 condições absolutamente básicas que a palavra de Deus nos ensina hoje, para que esse corpo seja ajustado. O que a gente busque um corpo ajustado.
O primeiro nós acabamos de ler, no verso 13, é que todos nós devemos ser o quê? Batizados no corpo de Cristo. Toda a nossa família, ela tem que estar no corpo de Cristo. Ela tem que estar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro grande desafio. Para que eu tenha unidade em Cristo Jesus, porque o corpo que nós servimos, a cabeça pensante, quem é? É Cristo. Então, para que a minha família em unidade seja um corpo ajustado, toda a minha família tem que estar aonde? Inserida no corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus. Então, o primeiro grande desafio nosso é, se todos nós fazemos parte da família de Cristo, nós como sacerdotes, nós como membros, porque todos nós temos responsabilidades, é fazer com que cada um permaneça onde? No corpo. Mas, eventualmente, não é sempre assim. Eventualmente, nós temos ou uma mãe, ou um pai, ou algum filho que não está inserido no corpo. Então, qual é o grande objetivo daqueles que estão no corpo? Trazer aqueles que não estão. Amém? Então, esse é o primeiro grande objetivo. Se todos estão, continuar para que todos estejam. Se um não está, é pegar para que ele o quê? Esteja. É só assim que nós teremos o quê? Unidade. Segundo, obviamente, é considerar que Jesus Cristo é a cabeça. Que Jesus Cristo é o quê? Através da sua palavra, Ele nos direciona. Isso talvez pareça óbvio, mas entra num contexto de nós o quê? Permanecermos. Então, primeiro, a unidade, todos inseridos, todos batizados, imersos no corpo. Segundo, todos considerando que há um cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Terceiro, um só Espírito. É exatamente esse Espírito que foi cantado aqui, é exatamente esse Espírito que nós oramos, é o Espírito Santo do Senhor. Então, se nós como famílias, amado, nós tivermos esse grande desafio em curso, nós seremos abençoados. Amém ou não? Nós seremos. E que mais? Além desse conceito básico, que mais? Obedecer à palavra. Tá certo? Respeitar a palavra, ter intimidade com a palavra. Coisa que cada dia que passa está muito raro, né? A gente ouvir, por exemplo, hoje eu estava lendo, hoje eu estava. Porque hoje é tudo muito rápido, hoje é o fast food, né? Às vezes é mais fácil você ver na internet do que você buscar. Então que a gente tenha realmente, a gente que é um pouquinho mais antigo, que a gente continue, não é, com o quê? Com essa rotina e com essa vontade de ler a palavra. Uma coisa também importante que cada membro individualmente deve o quê? Entender a sua função. Quem é macaco, é macaco. Quem é jumento, é jumento. Quem é olho. Quem é testa, é testa. Quem é filho, é filho. Quem é filha, é filha. Quem é sacerdote, é sacerdote. Quem é mãe, é mãe. Então, que cada um, em nome de Jesus, possa aceitar o seu papel e receber e entender o que? O seu papel. Como no verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Quer dizer, se todo mundo mandar em casa, o que vai acontecer? Nada, a gente não sai do lugar. Então, na verdade, em nome de Jesus, a gente precisa entender que
para que nós tenhamos unidade na nossa família, nós temos que entender o quê? O papel de cada um. E fazer com que todos entendam o papel, é fácil ou não? Não, não é fácil, é muito difícil. Então, a gente vai percebendo, amados, que estar aqui na primeira quarta-feira de todo o mês é muito importante nós orarmos para que toda a nossa família esteja em unidade. Porque a gente precisa entender, praticar e se dispor o quê? A cada um. Como o verso 18, olha lá comigo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Então, se Ele quis que eu fosse o sacerdote do lar, eu sou o sacerdote. Se Ele quis que a Ana seja a mulher, a esposa, sim ou não? É dessa forma que Ele quer. Se nesse momento o Giovanni e a Laurinha são os filhos, é dessa forma que hoje Ele quer que a nossa família o quê? Esteja em unidade. Cada um sendo o quê? Respeitando e aceitando a sua posição. E é fácil fazer isso, não? Claro que não. Porque o Giovanni tem os pensamentos dele, a Laurinha, eu tenho os meus, a Ana os dela. Então a grande condição de nós estarmos o quê? Em unidade, qual é? É um respeitar o outro. Sendo cabeça quem? Cristo Jesus. É onde às vezes o pai tem que se impor, é onde a mãe às vezes tem que recuar um pouquinho. Está certo ou não? Onde às vezes o filho tem, enfim. Para que todo o nosso corpo ele viva o quê? Em unidade. E quando ele fala aqui que existem membros fracos, os mais fracos, que Deus concede a honra, por quê? Porque esse membro fraco, a gente pode entender que são as pessoas mais o quê? Humildes. As pessoas que recebem mais facilmente o quê? O entendimento da unidade. Então, quando Deus ele fala aqui, quando Jesus Cristo fala aqui, não é, que geralmente o mais fraco é mais humilde, nós temos que ver também isso e traçar um paralelo com o ministério que cada um tem na igreja. Sim ou não? Uns são pastores, outros mestres, outros evangelistas, outros diáconos, outros presbíteros. Mas todos nós formamos o quê? Um corpo. Todos nós formamos o quê? Uma unidade. É por isso que o grande desafio que o Espírito Santo nos traz hoje é nós entendermos o quê? O verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Se nós sairmos só com o verso 25 no nosso coração hoje, a gente já vai ter cumprido o sermão de hoje. Eu vou repetir. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor de uns para com os outros. Que coisa maravilhosa. Isso a gente só consegue com oração. Porque em casa nós somos o quê? Individualistas. Sim ou não? Sim, nós somos individualistas. Só que o corpo bem ajustado, ele faz com que os membros cooperem um para com os outros. É difícil o pai cooperar com o filho? É. E vice-versa. Porque cada um tem o quê, amados? Cada um tem o quê? O seu lado individual. Mas às vezes Deus nos leva a certas situações para fazer com que a gente se fortaleça. Como foi dito aqui na alegria, não é?
e às vezes na enfermidade. Não é? Existem certos tipos de enfermidade que a gente não vê. Existem certos tipos de enfermidade que quando você vai ver, você já infartou. Você não se cuida, não é? Então esse tipo de enfermidade às vezes serve para chacoalhar o quê? Não só a pessoa como a família. Ou uma enfermidade que você vê, como a da Ana. Todo mundo vê a dificuldade da Ana. Todo mundo vê a enfermidade da Ana. Agora existe um propósito para toda essa enfermidade. Eu tenho certeza que o primeiro grande propósito é a cura para honrar e glorificar o nome do Senhor. O primeiro grande propósito é esse. Mas há outros propósitos. Para que ela entenda algumas coisas, para que eu entenda algumas coisas, para que os meus filhos entendam alguma coisa. Mas isso não pode deixar com que a gente não tenha o quê? Unidade. Unidade na alegria, unidade no sofrimento, unidade na restauração. Então, que em nome de Jesus, independentemente de todo tipo de condição que cada família se encontra hoje, que a gente busque sempre o que? Essa unidade. É por isso que nós estamos aqui, igreja. Através de jejum, através de oração, através da palavra, através do entendimento, mas que em nome de Jesus Cristo, independentemente de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, que a gente sempre tenha isso em mente. Oração, fé, esperança, unidade, cada um entendendo o seu papel e entendendo que há um propósito de Deus para tudo que acontece com a nossa família. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor realmente possa ter falado com você. Eu convido agora a nós levantarmos. Eu gostaria que cada família aqui reunida